À medida que chegamos mais próximos do halving do Bitcoin, o mercado se vê novamente na encruzilhada de expectativas e realidades econômicas. Passamos aí por algumas correções que já eram esperadas e o halving contribui muito para isso, que é uma coisa que é comum no mercado de criptomoedas, a volatilidade. Vamos entender por quê, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom, gente, esse período que antecede o halving do Bitcoin normalmente é marcado por uma fase de especulação intensa, como a gente tem visto ultimamente, e alta volatilidade. De um pico de cerca de 73 mil dólares por Bitcoin, um pouco mais do que o último topo histórico de 69 mil, corrigimos para cerca de 64, passando pela marca dos 62. Então de 73 mil dólares a gente chegou a cair a 62 mil, é uma queda razoável. Mas analisando ciclos anteriores, a gente pode identificar essa fase como uma fase de retração pré-halving, que é comum. Ela ocorre normalmente de 28 a 14 dias antes do evento. Esse período é caracterizado por correções bruscas, como a que a gente teve no preço do Bitcoin, refletindo a antecipação dos investidores e a realocação de ativos em resposta à futura redução da oferta, onde a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. Durante essa fase, o mercado testemunha o que eles chamam de uma correção saudável, onde o preço do Bitcoin recua após uma ascensão muito grande, e esse movimento é considerado por muitos analistas como uma parte natural do ciclo de mercado, proporcionando uma base mais estável e sólida para futuras valorizações do token. Essa correção serve para recalibrar as expectativas do mercado, eliminar os excessos especulativos e reforçar a confiança da moeda no longo prazo. Além dos ciclos internos de mercado, fatores externos também desempenham um papel crucial na dinâmica de preço. Indicadores econômicos, como variações no índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, Consumer Price Index, as políticas monetárias dos bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos, podem e devem influenciar diretamente o apetite por risco dos investidores, principalmente depois de toda a questão dos ETFs de Bitcoin esse ano. Uma leitura mais alta, por exemplo, do que o esperado no CPI, pode sinalizar uma inflação mais persistente, levando as questões das taxas de juros também a afetarem o preço do Bitcoin. Esse cenário afeta o mercado de criptomoedas porque os investidores eles recalibram essas expectativas em relação ao risco e retorno. De forma interessante, o Bitcoin tem mostrado uma correlação crescente com outros ativos financeiros, como ouro e alguns índices de ações. Essa correlação ela sempre é debatida. Hoje ela sugere que o Bitcoin está cada vez mais integrado ao sistema financeiro global, respondendo a fatores macroeconômicos semelhantes aos que influenciam os mercados tradicionais. E isso, apesar de já ter acontecido anteriormente, é muito, pelo menos na minha opinião, um reflexo da proeminência e do protagonismo dos ETFs de Bitcoin à vista, tanto na narrativa do mundo cripto, quanto no mercado tradicional, onde tomou uma proporção gigante. Em tempos de incerteza econômica e geopolítica, o Bitcoin tem se posicionado como um ativo diversificador, atraindo investidores que buscam proteção contra a inflação e para balancear suas carteiras. Mas olha só, nem tudo para por aí. Mesmo diante desse panorama de correções, analistas do Standard Chartered, que sempre fazem as projeções do Bitcoin, rearranjaram as suas previsões e projetaram um cenário onde, graças ao influxo recorde de investimentos dos ETFs de Bitcoin à vista, eu diria que é bastante otimista. A empresa prevê que, mantendo-se a tendência atual, a criptomoeda pode alcançar o valor de 250 mil dólares até 2025. Mas calma, essa expectativa ela não surge do nada. Anteriormente, eles já tinham ajustado as suas projeções de preço para o Bitcoin, passando de 100 mil para 120 mil, no mesmo período, enfatizando, obviamente, a grande volatilidade e o potencial de crescimento desse mercado. Para contextualizar essas previsões, os analistas recorrem à experiência de ETFs de ouro. A gente até já falou algumas vezes aqui sobre isso no canal, cuja introdução do mercado resultou em um aumento considerável no preço do metal a longo prazo. Esse paralelo ele sugere que a entrada e a popularização dos ETFs de Bitcoin
podem desencadear um efeito semelhante, embora eu acredite que ele seja muito mais exponencial do que a valorização do ouro. Mas isso faz com que acelere a maturação e a valorização do mercado de criptomoedas com relação ao mercado tradicional. Mas a gente não fica só no Bitcoin. Paralelo a isso, o Ether, da Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, também tem recebido projeções otimistas, apesar das suas também correções. O preço do Ether está mais ou menos em $3.200 no momento que eu gravo esse vídeo, tem um potencial de crescimento significativo com a espera da aprovação dos ETFs de Ether à vista também. Os ETFs estavam projetados para serem aprovados até maio, mas já saíram algumas matérias na mídia especializada dizendo que essa aprovação pode vir até novembro de 2024. O Standard Chartered, que fez as previsões para o Bitcoin, antecipa que essa aprovação poderia catapultar o preço do Ether para mais de $14.000. Mas o otimismo em relação ao Ether não se baseia só nas expectativas dos ETFs, mas também na sua recente atualização, que foi bastante significativa, conhecida como Dencun, que prometeu reduzir drasticamente as taxas de transações, onde eles apresentam os blobs, que também já falei sobre isso na nossa newsletter Premium, Liberdade Cripto e Web3. E essa atualização, combinada com a antecipação da aprovação dos ETFs, estabelece um terreno bastante fértil para o crescimento de valor do Ether. A sinergia entre avanços como a Dencun, a aprovação regulatória dos ETFs, e o crescente interesse dos investidores tradicionais pelo mercado de criptomoeda sinaliza uma nova era de crescimento para o mercado cripto. O Bitcoin e o Ether, como líderes de mercado, estão na vanguarda desse movimento ascendente, prometendo um futuro bastante promissor e otimista para os entusiastas e investidores cripto. À medida que o mercado de criptomoedas continua a crescer, evoluir, você se manter informado é crucial. Por isso que eu te convido a assinar nossa newsletter Premium, Liberdade em Cripto e Web3, e assim você não vai perder os sinais para poder tomar suas decisões de investimento. E a gente sempre traz análises semanais e projetos novos. E como já diria o próprio Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, o Bitcoin é o sistema mais estelar e mais útil de confiança mútua já concebido. Obrigado, pessoal, até a próxima.